Esta aula vai tratar de um último tipo de desenho que o textil nos permite fazer. Nós vimos na primeira parte, na primeira aula de desenho, a geração dos desenhos de croquis, que são os desenhos das peças soltas, para que seja feita a produção da peça. Depois nós vimos as aulas sobre o desenho de conjunto, que é o desenho que mostra como montar um conjunto soldado dentro da fábrica. E por fim, precisamos ver o desenho de montagem, que é o desenho que vai para o campo, para que o montador possa estar usando esse desenho como um manual de instrução, né? Para que ele possa ver as marcas das peças, as marcas dos conjuntos, aonde são aplicadas, aonde devem ser montados, né? Para que a obra possa então ficar de pé. Nós vamos fazer aqui de forma simplificada um desenho de montagem da escada que nós estamos trabalhando. Da mesma forma como nós criamos os desenhos de conjunto, nós vamos criar o desenho de montagem. Então, nós vamos vir aqui na aba Drawings e vamos criar um novo desenho. Quando nós pedimos para criar, ele vai novamente perguntar se nós queremos usar o layout que já foi inserido aqui dentro do nosso modelo ou se a gente não vai querer. Nós vamos carregar aqui o layout com as informações. Ele vai abrir o nosso desenho, né? Vamos entrar novamente no ambiente de desenho. E agora, para nós podermos colocar o desenho de montagem, nós vamos precisar inserir dentro desse desenho as vistas do nosso modelo. Então, nós vamos vir aqui em inserir e em vez de nós inserirmos agora uma parte ou um assembly conjunto, como nós vimos anteriormente, nós vamos inserir uma vista, uma planta ou uma vista lateral que mostre a nossa estrutura, mostre o nosso 3D, né? E que ali nós possamos colocar as informações que são necessárias. Nós podemos também inserir a imagem 3D do nosso modelo, né? Como um desenho específico que venha mostrar para o cliente qual é a estrutura que nós estamos tratando, onde nós podemos estar inserindo uma lista de material da obra inteira, né? Uma lista de parafusos também da obra inteira, para que a gente possa ter então um projeto completo de montagem para o cliente e para o montador do campo, né? Nós vamos começar agora então aqui, a primeira coisa que nós vamos inserir vai ser mesmo uma vista 3D, né? Então nós vamos vir aqui em 3D imagem, vejam que ele carrega uma janela aqui e vai nos mostrar o nosso modelo. Só que essa imagem aqui, ela não vai ser atualizada caso a gente mexa no modelo, no 3D, porque isso aqui é uma imagem mesmo, tá? Então, a gente pode fazer alguma configuração aqui, damos um OK, e vejam que ela entra como um desenho aqui na nossa prancha, né? O que eu vou conseguir configurar nessa imagem? Eu vou conseguir colocar ela num lugar, numa posição. Para mover esta imagem, eu vou ter que pegar esse pontinho branco aqui, então eu pego pelo pontinho e consigo mover a imagem para a posição que eu quero. Eu vejo que a imagem ela tá maior do que a prancha, então com o botão direito eu consigo vir aqui e mudar a escala. Então você está me dando 1, né? Vamos colocar aqui a metade, 0,5. E eu já tenho então a imagem modificada com outro fator de escala, né? Eu posso mover e deixar na posição mais adequada, né?
Vamos inserir aqui também como uma página inicial de um projeto de montagem, onde primeiro nós vamos mostrar para o montador e para o cliente qual é a cara do nosso projeto, o que é que nós vamos querer montar. Vamos inserir a lista de material e a lista de parafusos. Então, novamente aqui em Insert, eu vou vir aqui e vou pedir para colocar a lista de material do modelo. Ele vai me pedir um ponto, então nós vamos inserir aqui. E se eu precisar mover também pelo pontinho branco, assim como é no desenho de conjunto, eu consigo reposicionar essa lista. Vamos inserir aqui a lista de materiais, de parafusos também, logo abaixo. Da mesma forma, eu consigo posicionar, sempre usando o pontinho. Essas listas, elas são do modelo inteiro e essas listas elas podem ser configuradas conforme a nossa necessidade, conforme o que a gente quer que apareça nesse desenho ou não, né? Então eu posso vir aqui, ó, quando eu clico em cima, eu posso abrir aqui configurar. Vai me abrir uma janela onde eu posso estar mudando o título, né? Posso colocar aqui, por exemplo, lista de materiais, escada, né? Modifico, ele já vai colocar o título que eu pedi. E eu posso estar mexendo aqui nas colunas também, né? Se por acaso o peso unitário que está vindo aqui não interessa, eu posso pegar este peso aqui e com essas flechinhas eu jogo para o lado de cá e eu tiro fora essa coluna. Quando eu modifico, vejam que ficou só o peso total aqui, né? Eu posso entrar de volta, configurar e vamos pôr de volta o peso unitário, só que agora ele ficou lá embaixo, ele não ficou mais na ordem que eu queria. Se eu der um modificar aqui, o peso unitário vai aqui para o final da tabela, né? Então, para eu fazer esse peso unitário voltar na coluna onde ele estava anteriormente, antes do peso total, eu vou configurar aqui, eu entro no peso unitário e nesses botões aqui, up e down, eu faço ele se movimentar para cima, no caso. Então vejam que ele sobe e subiu para cima do peso total. Eu dou um modificar e ele volta para aquela posição que ele estava. Esta lista, ela atualiza conforme nós fazemos alguma modificação dentro do modelo. Tanto esta lista quanto a lista de parafusos. A lista de parafusos ela funciona da mesma forma. Também eu posso configurar, também eu posso mexer, colocar, inserir colunas, retirar colunas a partir dessas flechas, né? E posicionar a coluna da forma que eu quiser com os botões up e down, fazendo eles se movimentarem, né? Por exemplo, se eu quiser colocar o material por último, eu posso vir aqui e no down eu vou baixando até o material ser a última coluna. Modifico e vejam, o material foi lá para o final. Então, elas podem ser configuradas da forma que for melhor para nós, tá? E elas são, então, como eu já disse, elas são atualizadas quando é feita uma modificação no modelo. Vamos entender isso. Então, eu vou entrar lá no 3D e vou apagar alguma peça, né? Vou apagar, por exemplo, algumas colunas, alguma coisa para a gente poder ver se a nossa lista aqui modifica, né? Eu estou com o peso de 1.226 quilos, né? Então eu venho aqui no modelo, vou apagar essas 4 colunas e essas vigas, né? Eu apago e volto lá no desenho, né? O meu desenho ele ficou aberto, eu posso fechar o desenho e abrir de novo.
A partir do momento que eu fecho o desenho, quando eu abro, ele vai vir atualizado. Ou eu posso vir aqui, se eu fiquei com o desenho aberto, eu venho aqui, botão direito do mouse e dou um refresh. Vejam que ele já encurtou a nossa lista, tirou o material que a gente apagou e de 1.200 foi para 851 quilos no total, né? Então, essa lista ela vai se atualizando conforme a gente mexe no modelo. Eu posso, então, fechar o meu desenho, só que eu não salvei esse desenho de montagem ainda, então ele vai me perguntar se eu quero que salve, eu vou dizer que sim, e nós vamos criar aqui, então, um desenho montagem 1. Então agora, quando eu vier aqui nessa aba Drawing e eu pedir para abrir um desenho, eu vou ter o meu desenho montagem 1 aqui. Vamos dar um Ctrl Z no modelo e vai voltar então as peças que eu tinha apagado. Quando eu abrir o desenho de novo, o nosso desenho montagem 1, ele vai vir já com o peso atualizado como estava antes. Esta imagem aqui, ela não atualiza, então se eu quiser fazer alguma modificação, eu preciso apagar essa imagem e inserir novamente. Ela é só um agrupado de linhas, então ela não vai estar atualizando se eu mexer no 3D. Então, esse aqui seria, então, a primeira parte de um desenho de montagem, onde nós estaremos colocando, então, a imagem e as nossas listas, que a gente pode estar configurando da forma que quiser. Nós vamos abrir, então, um novo desenho agora e vamos começar a colocar as vistas do nosso modelo. A vista em planta da plataforma, da onde chega a nossa escada, uma vista lateral para que a gente possa estar colocando as cotas, as medidas da escada, para que o montador possa ter as informações de montagem em campo. Nós vamos criar um novo desenho, vamos carregar o layout e agora nós vamos salvar esse desenho como montagem 2. O nome que achar melhor. E nós vamos inserir aqui agora, vamos vir aqui no campo Insert, vamos inserir uma vista XY, que seria então uma vista em planta do nosso modelo. Vejam que ele já entrou aqui no nosso 3D e ele está pedindo aqui no cantinho para a gente selecionar qual é a peça a partir da qual ele vai criar então essa vista em planta. Então, como nós queremos ver aqui a parte de cima, vamos clicar aqui nessa peça e veja que a hora que eu solto aqui, eu já tenho a vista em planta colocada da nossa plataforma aonde está chegando nossa escada, Bem, eu não estou vendo a escada até o final. Por que eu não estou vendo a escada até o final? Eu estou vendo só o comecinho dela aqui, só um pedacinho. Porque a profundidade da vista está pequena. Então, nós podemos entrar aqui, nessa caixa amarela, que é a caixa de configuração da nossa vista. Clicamos 2 vezes nela, na linha, e vai abrir então a janela de configuração. Como essa minha escada tem mais ou menos uns 3 metros de altura, se eu vier aqui e colocar 3.500 na profundidade para baixo, vou modificar aqui, vejam que ele vai me mostrar então a escada chegando até o pé da escada. Nesse caso aqui, eu vou deixar o grid aparecendo, porque para o desenho de montagem é necessário ter a referência onde vai ser montada a estrutura, em que ponto vai ser montada a estrutura, Então, nós vamos deixar ele aqui aparecendo. E se a gente quiser
quiser deixar mais alguma outra informação, por exemplo, os eixos das peças, a gente dá um modificar. Ele está pedindo para eu selecionar a vista, para ele saber o que é para a gente modificar. Então eu clico de volta aqui e modifico, e veja que vai aparecer o eixo central das peças. Esse eixo central das peças ele é útil muitas vezes para nós fazermos as cotas, para puxarmos as cotas, né? Para que a gente tenha mais precisão no nosso desenho. Nós podemos deixar eles aparentes na hora de puxar as cotas, depois a gente pode até inclusive tirar de volta se for o caso, né? Então, nós vamos deixar por enquanto, nós vamos deixar sem aqui, vamos deixar as outras coisas aparecendo, né? E podemos estar aqui alterando, como nós temos espaço aqui na prancha, nós podemos alterar a nossa escala para 25, né? Então você vê que ele já ajusta, né, a prancha aqui. E nós vamos inserir também uma vista lateral do nosso modelo, né? Vamos inserir a vista em XZ, né? Então ele vai vir aqui, vejam que aqui pelo cantinho nós temos o sistema de coordenadas, nós conseguimos ver qual é a vista que nós precisamos. Então, para ver a nossa escada de lado é o XZ, e ele vai me pedir qual peça novamente. Nós vamos clicar na escada e vamos colocar aqui então uma vista lateral da escada. Vamos configurar também a escala para 1:25, da mesma forma que a outra vista. Acertar aqui, deixar tudo ajeitadinho no nosso desenho, né? Nós podemos já estar arrumando o nome dessas vistas também na configuração. Vamos diminuir um pouquinho aqui, eu vou pegar no pontinho branco para diminuir um pouquinho o tamanho dessa janela. Isso, dessa forma aqui, né? Então, quando eu clico 2 vezes aqui nessa janela de configurações, eu posso estar colocando aqui elevação 3.310. Tá? E aqui eu posso estar colocando eixo A, que é o eixo da nossa escada. Muito bem, tem outras coisas que nós podemos estar fazendo aqui, né? Uma das coisas que nós precisamos, que é uma das coisas mais importantes no projeto de montagem, é colocar as marcas dos conjuntos. O que são as marcas? São os nomes dos conjuntos, para que o montador, quando estiver no campo, ele saiba qual é o nome dessa perna de escada que está aqui, dessa aqui, desse lado, né? E para fazer isso, nós vamos usar as mesmas ferramentas que nós usamos no desenho de conjunto, né? Então, nós vamos vir aqui em atributos, ele vai pedir para selecionar a parte, então nós vamos clicar aqui na perna da escada, e ele vai me dar aqui uma marca, que ainda não é a marca que nós queremos, porque isso aqui é o perfil da escada. Nós vamos entrar aqui no perfil da escada e vamos vir aqui no tipo da marca que nós queremos e vamos colocar o Assembly Mark, que é a marca do nosso conjunto. Modifica, agora sim. Agora eu tenho que esta perna da escada, ela é a ES1. As outras funções no desenho de montagem, elas são iguais às funções no desenho de conjunto. Então, aqui em ATT, a gente vai colocar os atributos, né? Vamos colocar todas as marcas no desenho, dessa forma, como nós colocamos a ES. Aqui nós vamos pegar o LDIN ou ADIN para colocarmos as cotas.
Então, cotas entre eixos, cota de posição da estrutura, né? Então, aqui no caso, vamos colocar uma cota entre as colunas, entre uma coluna e a outra, né? Aí nós podemos adicionar uma cota para poder marcar o final aqui da nossa escada. Então nós podemos selecionar a cota, botão direito e adicionamos um novo ponto de cota aqui no final da escada. Então ela já vem dar a cota total. Aqui é importante nós colocarmos a posição das pernas da escada relativamente aos eixos, né? Porque os eixos, a princípio, sempre nós vamos cotar a distância entre eixos, mas são distâncias conhecidas. É tão importante quanto nós estarmos marcando as distâncias, então, em relativas aos eixos. Então, no caso aqui, quanto a nossa perna da escada está distante de A e de B. Então, nós vamos inserir aqui uma cota, pode ser uma cota entre os eixos A e B. E com o botão direito, nós vamos adicionar o ponto da escada, né, de uma perna da escada e da outra. E assim nós temos a posição da perna da escada. Da mesma forma como no desenho de conjunto, nós temos a possibilidade de estar incluindo aqui os textos, se for necessário, colocar alguma observação, alguma anotação, nós vamos usar esses botões dos textos. Se nós tivermos, por acaso, uma solda de campo, alguma peça que vá ser soldada em campo, nós podemos estar indicando a solda também no desenho de montagem a partir desse botão, né? E nós temos também as opções de inserir um corte ou um detalhe dentro do desenho de montagem. Tanto o corte quanto o detalhe, eles são muito úteis quando nós precisamos mostrar para o montador alguma coisa bem específica que ele não consegue enxergar no desenho se está olhando uma prancha cheia de outras coisas assim. Então, se eu quero mostrar uma ligação, né? Vamos supor que eu quero mostrar essa ligação aqui do guarda-corpo com alguma informação sobre o parafuso, alguma coisa assim. Então, eu posso vir aqui e inserir o detalhe dessa ligação. Então, eu venho aqui, nós vamos dar a janela e vamos colocar aqui do lado, vamos configurar então essa nossa vista do detalhe, colocando primeiro aqui então, por exemplo, o nome, detalhe, ligação. Vamos colocar uma escala bem interessante para que ela fique grande. Um detalhe precisa estar sempre bem maior do que os outros desenhos, né? Modificamos aqui. Podemos retirar o grid nesse caso. E podemos ajustar então a janela para que apareça aquilo que nós queremos que apareça. No caso, a nossa ligação do guarda-corpo, né? Então aqui eu posso estar colocando, vir aqui, colocar dimensões, colocar atributos, o que for necessário, né? Para que o montador tenha as informações desse detalhe. Da mesma forma, se eu precisar inserir um corte, fazemos dessa forma também, né? E mais uma função importante que eu quero colocar aqui é a questão da gente poder fazer uns filtros na nossa vista. Então, aqui vejam que eu tenho as grades de piso que estão escondendo as vigas, né? E eu não consigo nem selecionar as vigas, porque quando eu vou selecionar, eu estou selecionando a grade de piso, que é o que está por cima, né? Para eu poder ter uma prancha aqui com um desenho que tenha só as vigas, depois uma outra prancha que tenha as grades de piso, então eu vou precisar usar o filtro da vista
para conseguir tirar fora as grades de piso numa determinada situação e colocar em outra, né? Então, sempre aqui nessa janela de configuração, essa janelinha em volta do nosso desenho, aqui então eu tenho esse botão filtro e aqui eu consigo configurar pelas variáveis, então eu posso colocar aqui pelo nome, pelo material, pelo perfil, enfim, tem várias variáveis que a gente pode estar usando. No caso aqui eu vou usar o nome mesmo, o nome de grade. Eu tenho que dar o critério, né, se é igual, se é diferente, contém, não contém. No caso do nosso desenho aqui, então eu vou querer que apareça no desenho tudo que é diferente de grade, né? E o parâmetro em si que o programa precisa ler para poder fazer o filtro. Nesse caso, então, o nome grade. Tenho que anotar aqui, deixar selecionado e aplico. Vejam que quando eu apliquei, já saiu, né? Já foi escondida a nossa grade de piso e eu tenho aqui então as vigas onde eu posso estar colocando as cotas, posso estar colocando os atributos e a grade não está escondendo. Se eu precisar o desenho da grade, então eu faço uma nova vista, né? Posso fazer uma vista da vista, aqui posso inserir então uma nova vista, um detalhe, né? Enfim, ou eu posso inserir uma nova vista XY e daí nesta outra vista eu deixo aparecendo as grades de piso para colocar então as suas marcas e as suas cotas num desenho só para elas. Uma outra forma que eu tenho de fazer isso também é dando um hide na estrutura. Por exemplo, eu posso, se por algum motivo eu não quero que essa viga apareça, eu posso vir aqui, seleciono a viga, dou o botão direito e dou um hide. Essa viga aqui, ela não vai aparecer no desenho, no caso se a gente gerar um DWG, ela não vai para lá. Ela continua aparecendo para nós aqui como uma sombra, né, com uma outra cor, para que eu possa fazer ela aparecer novamente se eu precisar dela. Então eu posso clicar aqui e dar um unhide e ela volta a aparecer, né? Então essas duas funções elas vão nos permitir colocar e tirar no desenho de montagem aquilo que a gente precisa ou não precisa, né? Para a gente ter as vistas com as informações realmente necessárias e que de uma forma que o nosso desenho fique o mais limpo possível para que ele possa cumprir a função junto ao montador no campo de ser o manual de instrução da nossa obra.